Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. Doação de órgãos. No Brasil, para cada 8 potenciais doadores, apenas um é notificado. Ainda assim, o país é o segundo em número de transplantes realizados por ano. O Rio Grande do Sul é campeão em cirurgias de rins e pulmão. E mesmo com um aumento de 44% no número de doadores e 14% no número de transplantes, no primeiro quadrimestre do ano em relação ao ano passado, o estado continua longe do topo do ranking nacional, que hoje é liderado por Santa Catarina. Este é o tema do programa de hoje e para falar sobre o assunto estão aqui com a gente a doutora Rosana Reis Notten, intensivista pediátrica, coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, e o doutor Walter Garcia, nefrologista da Santa Casa, presidente do Conselho Consultivo da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. E por que isso acontece, né? São 8 doadores em potencial e para apenas um notificado. Como é que funciona essa questão da notificação dos doadores? Quem pode começar? É um prazer estar com seus telespectadores. A gente considera que a eventualidade que oportuniza uma doação, que é a morte encefálica, é uma situação muito complicada, tanto para a família que está enfrentando isso, como para aquele profissional de saúde que se defronta, né, com esta situação. Então, é compreensível que seja uma situação penosa e que, por isso, nem sempre as pessoas estejam mobilizadas para identificá-la com a presteza que é necessário do ponto de vista da formalização desse processo. Porque aqui não se trata do médico que está na assistência dessas pessoas que evoluíram para esse tipo de morte não terem esse diagnóstico. Eles têm o diagnóstico. O que, na verdade, a gente precisa é que eles se mobilizem para formalizá-lo nos termos que a lei exige para a segurança social, para que esse diagnóstico venha a ser expresso na forma do conhecimento público de que essa morte aconteceu, porque nós temos muito pouco tempo para a intervenção e para cumprir todo o rito formal e todas as coisas necessárias para garantir a segurança do receptor num número de horas muito pequeno. Então, essa questão da formalização da vontade é feita pela família. Mesmo a pessoa tendo já dito que quer ser doadora, quem decide é a família, no final. Isto, a nossa legislação é muito clara. A decisão é da família após a morte da pessoa. Normalmente o que se recomenda é que as pessoas em vida que tomaram uma decisão de que querem, ou algumas, por qualquer motivo, que não queiram, que comunique à família. Porque a família sempre vai ser consultada e tem a resposta final. A decisão sempre é da família após a morte. O que se discute, então, é a possibilidade de, em alguns casos, a pessoa em vida poder tomar decisão. Uma pessoa que não tem familiares, por exemplo, ou uma pessoa que não tem familiares de primeiro e segundo grau. E esta pessoa só vai poder ser doadora se tiver um familiar ou um cônjuge. Se ela não tem, pela nossa legislação, ela não pode ser doadora. Então, mas eu quero ser doador, mas não posso, porque não tenho, ou então faleceu em algum lugar muito distante que os familiares não têm acesso. Se a pessoa tomou uma decisão em vida, anotou, isso é fácil de confirmar, poderia ser doador. Isso precisa ser lei. Nós tivemos um caso bem famoso, que foi do Clodovil, que era deputado naquele momento, que faleceu em morte encefálica e, embora tenha expresso inúmeras vezes a vontade de ser doador quando vivo, não se pôde viabilizar a doação multiorgânica em função de que ele não tinha familiares até o segundo grau. Uma questão burocrática. Agora, a gente tem que entender as questões burocráticas Sim. também, de que elas existem para garantir a segurança do cidadão, né? Então, a gente tem todo esse rito formalístico para cumprir, porque a gente precisa que esse seja um processo muito transparente e muito seguro. Não, as pessoas não podem ter dúvidas sobre esse diagnóstico. Né? Mas tem gente que, inclusive, existe ainda aquele medo das pessoas expressarem o desejo de ser doador. Não, eu não vou dizer que quero doar meus órgãos, porque daí daqui a pouco vão me sequestrar, vão me raptar.
Isso aconteceu com certa frequência quando nós tivemos uma legislação a partir de 97, que vigorou a partir de 98 por um curto período, que tu tinhas que colocar no teu documento de identidade doador ou não doador. E muitas pessoas esclarecidas dizer, olha, eu sou doador, mas eu vou colocar não doador, porque se eu chego no hospital com isso, vão me deixar morrer. Então, tem este preconceito, que é absolutamente irreal, mas existe. É uma fantasia, não... Para o corpo de saúde, digamos, né, para os profissionais que atendem na frente, todos os pacientes são pacientes, a gente não seleciona quem a gente vai investir mais ou menos, a gente tem as condições de trabalho e os critérios de atenção estão estritamente ligados à possibilidade de recuperação das pessoas. Então não há nenhum fundamento nisto, né? Mas é um temor, e é muito importante que a família sempre esteja a par de tudo que a pessoa pensa, porque especialmente na nossa cultura, né, o tipo de civilização que a gente advém é uma civilização que preza muito a ideia de família, a troca de cultura dentro da família é muito importante. Mas é interessante que é um temor tão infundado que na realidade o que acontece é o contrário. É tu teres mortes encefálicas que nem são diagnosticadas, que não são identificadas. Então, ninguém vai estar preocupado em que alguém tenha mais mortes encefálicas, porque as que existem a gente não consegue identificar, talvez se identifica 50%. E como é que é identificada essa morte encefálica? O que determina isso? Basicamente, assim, a morte encefálica é uma evolução natural da morte. Nós temos pessoas que podem ter determinado... 99% das pessoas, o coração morre antes do cérebro, do encéfalo. E 1% das pessoas, o encéfalo morre antes do coração. Esta é a situação da morte encefálica. Como é que acontece? O que acontece? A pessoa que tem um trauma craniano, leva um tiro, tem um acidente de trânsito, tem um acidente vascular cerebral, um derrame, tem um tumor no cérebro. O que acontece com essas pessoas? Ou há um sangramento, porque perfurou uma artéria, uma veia, ou há um edema cerebral muito grande, e o crânio que nos protege de todos os eventos, neste momento vai nos prejudicar. Porque se tu tens um sangramento dentro do crânio, porque caiu, bateu a cabeça, está sangrando, esse sangue não vai sair. Ele vai ficar ali dentro, condensado. E à medida que esse sangue vai aumentando o volume, ele vai comprimindo as estruturas do encéfalo. E quando ele chega a um determinado volume, a pressão dentro do crânio é maior que a pressão arterial que manda sangue. Quando isso acontece, não passa mais sangue para o encéfalo e ele morre. No momento que cessa a circulação cerebral, é como se fosse assim a gangrena do cérebro, né? A gente não consegue mais ter passagem de circulação e em alguns minutos isso passa a ser irreversível, né? Quando a gente tem uma parada cardíaca, a gente também morre de morte cerebral, porque o cérebro deixa de estar abastecido. Hoje a gente considera que o cérebro é a fonte da vida, né? E tem famílias, quando os médicos vão comunicar a questão da morte cerebral, morte encefálica, que daí dizem, não, mas pode voltar. Existe isso ainda? Existe muito, né? E é completamente compreensível, né? Porque as pessoas têm muita esperança de que o seu familiar retorne. Então é necessário que a gente informe e é bem importante que as pessoas já tenham esse conceito, que é um conceito bastante abstrato, né? A gente entender a diferença do coma e da morte encefálica. O coma é uma situação que é plenamente irreversível, né? É uma pessoa que está em tratamento e que tem a chance de ser recuperada. Na morte encefálica, embora clinicamente seja muito semelhante a situação para quem olha para aquele doente, a gente sabe que a partir dali não tem mais retorno, porque a circulação cerebral já não existe. Então é importante que a família venha sendo acompanhada e tudo isso venha sendo explicado a ela. Se esses conceitos já estiverem firmes um pouco antes, a partir de oportunidades como essa que a gente está tendo agora de conversar a respeito disso, fica mais fácil de entender e mais fácil de conversar sobre isso e já ter essa decisão familiar bem consolidada, né?
E talvez o que é importante também, a própria legislação do Brasil exige, é que o diagnóstico de morte cerebral, morte cefálica, ele leva algumas horas. A gente faz um teste, o médico faz uma série de testes, espera pelo menos 6 horas ou mais, dependendo da idade. Outro médico, um deles neurocirurgião, um neurologista, repete os testes e faz um exame de imagem. Então, há um período de tempo longo. E a legislação exige que quando tu começa a fazer os testes de morte cefálica, tu já comunique à família. Então ela já começa a se preparar que pode vir o pior. É muito mais fácil que chamar e dizer está em morte cefálica. Estamos fazendo testes para ver se há alguma chance de vida ou já evoluiu para morte encefálica. A família já vai se preparando. Começa se preparando, já. Exatamente. É mais fácil. E vai acompanhando os procedimentos todos que vão sendo feitos. Né? Esse período de observação, ele é um período necessário, digamos assim, para a gente consolidar a irreversibilidade do caso, né? E depois disso, a constatação através do exame. Então, é um diagnóstico muito seguro, são 3 médicos que passam, no mínimo, por esse diagnóstico. Então, não há dúvidas, quando se estabelece esse diagnóstico, de que o quadro é irreversível. A decisão que a gente tem é de continuar usando ventiladores e drogas ativas para fazer a circulação continuar, visando unicamente a proteção dos órgãos, ou interromper o tratamento. Né? E no caso da doação após a morte encefálica, quais são os cuidados, que órgãos que podem ser doados? Como é que funciona? Tem diferença entre os órgãos no tempo de duração? Sim, tem muita diferença. No momento que a pessoa tem o diagnóstico de morte encefálica, se confirma, como a Rosana falou, com esses 3 procedimentos, a família é entrevistada. Se a família autoriza a doação, o primeiro momento se faz uma coleta de sangue para ver as condições, se ele não tem alguma infecção ou alguma doença maligna que possa transmitir para o receptor e possa contraindicar a doação. Se não houver isto, tenta-se manter com medicação a estabilidade dos órgãos. Mas aí vai depender de cada órgão. Os rins são os que têm mais viabilidade. Então, praticamente de 90% a 95% das pessoas em morte cefálica se consegue utilizar os rins. Em torno de 80%, 85% o fígado. Em torno de 20%, 25% no máximo o coração e 15% a 20% o pulmão. Então, de cada 100 pessoas que têm morte cefálica que doam, a gente vai fazer 190 transplantes de rim, vai fazer 80, 85 transplantes de fígado, possivelmente 20, 15 transplantes de coração e de pulmão. E como é que funciona essa questão de para onde vai cada órgão? Como é que funciona isso? É bastante importante a gente lembrar também que o aproveitamento de um doador em relação a todas essas possibilidades de órgãos depende muito da gente conseguir fazer esse diagnóstico e o processo todo num período de tempo que estes órgãos não vão falindo, né? Porque à medida que o tempo passa, a gente já não pode ter otimizar da mesma forma, né, essas cirurgias como quando o diagnóstico é feito de maneira mais tempestiva, assim, mais próxima ao evento da morte encefálica. No nosso meio, a gente não vem, infelizmente, conseguindo aproveitar todos os outros órgãos da mesma maneira que a gente aproveita os rins, e muito disso está relacionado com o fato de que a gente tem conhecimento da morte encefálica de maneira muito tardia. Então, esses órgãos já estão em falência. Uma corrida contra o tempo. Exatamente. Depois que a cirurgia é feita, ou até antes da cirurgia em alguns casos, como é o caso do fígado, dos pulmões, do coração, a gente já sabe quem é o receptor eleito. E ele só não vai receber se houver, durante a cirurgia ou depois nos exames, nas biópsias, enfim, que se faz para avaliar o órgão, houver alguma incompatibilidade para aquele receptor específico. Às vezes se trata de um paciente muito jovem, o órgão não é tão bom, então a gente prefere eventualmente oportunizar um transplante melhor para aquela pessoa e passa para a seguinte na fila. Quem organiza o cadastro dos receptores é a Central de Transplantes, é a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul. Então, os médicos transplantadores inscrevem esses pacientes conosco, eles entram na nossa base de dados
e são gerenciados a partir disso, com todas as suas necessidades de se manter em lista. Então, tudo que acontece lá com o paciente do Dr. Walter durante o tratamento, ele informa para a central para que a gente atualize no cadastro e veja se a pessoa está disponível para transplantar ou não está. De repente ela teve uma pneumonia, a gente suspende essa pessoa durante um tempo até que ela fique boa para poder fazer a cirurgia e vai tentando fazer o match, que é o encontro, né, das características do doador e do receptor da melhor forma possível. Então a lista mesmo, ela se forma no momento que a gente tem o doador, porque a gente precisa das características físicas dele e também das características imunológicas, para saber quem é que são os receptores que podem receber. Eu não posso colocar um coração de um homem de 90 quilos numa senhora de 50. Então, isso tudo precisa ser avaliado no momento que a gente forma a lista. E quem faz isso é um programa informatizado, é um sistema de computadores que faz a primeira seleção. E depois, então, a equipe vai passando o pente fino em relação a harmonizar melhor esse transplante, porque o objetivo sempre é o mesmo. A gente respeita o tempo de espera, oferecendo o melhor órgão possível para o melhor receptor possível. E essa lista de espera, claro, ela vai se definir, né, no momento da doação mesmo, como a senhora mesmo disse, mas a princípio a lista mesmo, a ordem, ela é feita por questão de idade? Quais são os critérios dessa lista? Existe algum critério? Quem chegou primeiro? Depende do órgão. Então, a córneas, por exemplo, se tu entrares numa lista de córneas hoje, entra em contato com a central, eles vão te dizer, o teu número é 285, daqui um mês é 230, daqui 3 meses é 70, tu vai ter uma ideia de quando, tu olha para frente, quantos tem na minha frente? Tantos. Esta é a córnea. Já os órgãos, tu tens 4 listas para cada órgão, porque tu tens 4 tipos de sangue, tipo A, B e O, então cada um está numa lista, né? E eles dependem de cada situação. O fígado, a Rosana trabalha no Brasil já há alguns anos com um sistema de gravidade. Há um sistema objetivo que mede qual é o mais grave. E o mais grave está na frente. Então o fígado usa o sistema da gravidade. O rim usa o sistema da compatibilidade imunológica. O teste que se faz para paternidade, que se fazia, o HLA, é um teste imunológico que mostra quem é mais compatível. Então é quase um sorteio imunológico. Eu posso entrar em lista hoje para fazer um transplante de rim e fazer o transplante amanhã, e posso entrar hoje e ficar 5, 6 anos esperando, porque eu tenho um HLA que é diferente da população dos doadores daquele período e daquele local. A do coração, a Rosana colocou já, ele depende do tempo, da gravidade e da compatibilidade de tamanho e peso. Então, cada órgão tem uma particularidade. O rim e pâncreas é por tempo de chegada. E pessoas que precisam de mais de um órgão, como é que funciona na questão da lista? Ela só vai para a cirurgia quando, por exemplo, todos os órgãos que ela necessita estão disponíveis, ou pode ser feita por partes? No caso de transplantes que envolvam mais de um órgão, o órgão mais raro e mais difícil de ser obtido, no momento que o paciente é selecionado para receber aquele órgão, ele leva os outros órgãos que ele necessita do mesmo doador, preferencialmente, né? Esse é o ideal, de que os órgãos advenham todos na mesma oportunidade. Por razões imunológicas, né, relacionadas à rejeição, é bem melhor que a gente lide com pouca diversidade, digamos assim, imunológica nesse momento. Né? O paciente que espera o rim e o fígado, quando ele recebe o fígado, o rim acompanha. O rim vai junto. Vem junto. Quando ele espera o rim e pâncreas, quando ele recebe o pâncreas, o rim acompanha. E é bem importante a gente frisar que esses critérios eles estão todos publicados, né? Tem portarias do Ministério da Saúde, que eventualmente são complementadas com algumas portarias do Estado, que definem como é que é a regra do jogo. Então, ela é exatamente a mesma para qualquer paciente, independentemente da natureza do atendimento dele. Elas estão acessíveis a qualquer pessoa que queira ver na internet, buscar o regulamento técnico do transplante, vai estar lá. Exatamente os passos que a gente procede para fazer a distribuição. E no caso de um familiar, uma pessoa que necessita da doação de órgãos e tem um familiar ou um amigo que quer doar para aquela pessoa, tem como furar o sistema, vamos dizer assim? Não. Isso é interessante, colocar-se um tema que é muito interessante. Não. Eu tenho um amigo, isso já aconteceu algumas vezes,
vai entrevistar a família e dizer, olha, eu dou, mas eu gostaria que a córnea fosse para o meu vizinho. Aí diz assim, indiretamente ela vai. Se tem 50 na frente dele, e essas 2 córneas forem para os 2 da frente, e ele é o 25, ele passa a ser o 23. Ele está ganhando a córnea. Então a gente usa esse sistema, mas não pode adicionar, porque senão a pessoa que tem condições vai lá na porta do hospital, vai não sei o que, diz, olha, diz que é meu amigo, aí começa comércio. Então, para evitar qualquer forma, não. O que se poderia discutir, e isso já aconteceu 2 vezes no Brasil, que eu lembro, que, digamos, a mãe estava investigando para doar o rim para o filho e teve um derrame e fez morte cefálica. Então, às vezes, por compatibilidade imunológica, pode ser que vá para o filho, mas às vezes não vai. Então, o que a gente quer discutir, se for familiar de 1º e 2º grau que esteja na lista, porque já que eu posso doar em vida, por que eu não posso doar para o meu filho após a minha morte? É importante a gente ressaltar que isso tudo se aplica ao doador falecido, né? Aquela pessoa que está em morte encefálica. O doador vivo, a gente tem um outro regramento, porque os familiares até o 4º grau do doador vivo, isso significa até primos, né? Eles podem doar sob a própria vontade, né? Existe um controle, a gente fica com os registros dessa vontade nos prontuários, depois acompanha esse doador que doou em vida para controlar se a saúde dele está bem também, isso é também função da equipe transplantadora. Então, ele está submetido a um regramento um pouquinho diferente. É claro que a gente sempre olha isso também de uma perspectiva ética, né? A gente não vai fazer com que um menino adolescente doe para um avô, né? Então, toda a relação de custo-benefício também tem que ser respeitada, e isso é atribuição das equipes utilizarem o bom senso do ponto de vista ético na utilização do doador intervivo. O que não acontece no nosso meio, porque aqui no Rio Grande do Sul não é tradição das nossas equipes, é fazer transplante com não aparentados, exceção feita aos cônjuges, né? Essa questão também entre doadores vivos é outro ponto interessante que nós voltaremos a discutir no próximo bloco. O TV Câmara Entrevista vai dar uma pausa aqui. O tema do programa de hoje é doação de órgãos. Não saia daí. A Câmara Municipal de Porto Alegre conta com uma biblioteca especializada, destinada ao público interno, mas também aberta à comunidade para pesquisas em legislação municipal. A Biblioteca Jornalista Alberto André é formada pela seção Biblioteca e pelo setor de legislação. Além de livros e periódicos, principalmente da área jurídica, o acervo inclui os anais do Legislativo, balanços e relatórios da administração municipal, diários oficiais da cidade e os textos integrais de leis, resoluções e decretos. A Biblioteca da Câmara Municipal tem no próprio nome um indicativo da importância deste acervo histórico e político. O jornalista Alberto André, que designa o setor, foi um importante profissional para a cidade. Jornalista desde a década de 30, Alberto André atuou por muitos anos no jornal Correio do Povo e foi presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa. Como professor, André dirigiu a Faculdade dos Meios de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O jornalista assumiu como vereador pela primeira vez em 1952 e estendeu as atividades parlamentares por 12 anos. Uma das leis mais importantes propostas por Alberto André foi a que definiu a Praça da Alfândega como a sede oficial da Feira do Livro. O jornalista que dá nome à Biblioteca da Câmara Municipal também foi um dedicado colecionador de livros. Alberto André, falecido em 2001, chegou a acumular um acervo de mais de 15 mil livros e milhares de documentos pessoais.
Não desperdice água. Ela é um recurso natural fundamental para a vida humana. Quando abrimos a torneira, temos água à vontade, mas não podemos nos iludir. Ela é um bem finito. Somente 2,5% da água do planeta é doce. Dessa pequena parcela, apenas 0,01% pode ser utilizada pelo homem. Por isso, é importante racionalizar o uso da água, o que pode ser feito através de ações simples incorporadas ao dia a dia. Em 15 minutos lavando a louça com a torneira aberta, uma pessoa gasta mais de 240 litros d'água, o suficiente para encher 480 garrafinhas como esta. A dica é fechar a torneira enquanto ensaboa e só religar na hora do enxágue. Ao lavar as calçadas, use baldes em vez de mangueiras. Diminua o tempo de banho e feche a torneira ao escovar os dentes. Essas atitudes evitam o desperdício de água. Louças e metais sanitários que economizam água também são uma boa opção. Outra dica é reaproveitar as águas da chuva. Elas podem ser utilizadas nas descargas dos vasos sanitários para regar plantas e lavar carros e pisos. A iniciativa traz sustentabilidade para a sua casa e pode diminuir o valor da conta de água. Consulte um engenheiro para verificar qual o melhor sistema de captação para a sua residência. Voltamos agora com o TV Câmara Entrevista. O tema do programa de hoje é doação de órgãos. Nós começamos a falar um pouco da doação ainda em vida, né? Que órgãos podem ser doados quando, sem a tão famosa, tão falada, já morte encefálica? Isso, em vida se pode doar um rim. Nós temos 2 rins, eu posso doar um rim para um familiar. Pode-se doar já em situações um pouco mais especiais, geralmente para criança, para um filho, parte do fígado, um lobo do fígado. Em alguns lugares, tipo Japão, Coreia, que tem muita pouca doação pós-morte, se utiliza mais esse tipo de doador. Também em algumas situações ainda mais raras, aí 2 doadores, o pai e a mãe, por exemplo, podem doar cada um deles um lobo do pulmão. Estes são os órgãos. Excepcionalmente, em alguns países do mundo, mas de forma extremamente rara e sem necessidade, se pode fazer doação do intestino, doação de parte do pâncreas, mas isto não. Na prática, grande maioria dos órgãos é rim, um pequeno número fígado e um número muito, muito menor pulmão. Também de doador vivo, e aí, mas é outro tipo de transplante, e é só de doador vivo, é o transplante de medula óssea, que é o transplante de células, e é para algumas doenças do sangue. Este só com doador vivo. E este tipo de transplante é só entre familiares próximos? Geralmente entre familiares próximos e geralmente entre irmãos, porque este tipo de transplante exige um grau de compatibilidade imunológica muito alto, e que os irmãos têm 25% de chance de ser iguais do ponto de vista imunológico. O pai e a mãe é metade igual ao filho. Então, excepcionalmente, a não ser quando há cruzamento entre família, um pai ou a mãe pode ser doador para o filho. Então, ou ele tem um irmão, que ele tem uma chance boa, ou alguém na família, que mais a forma mais rara, ou então, aí tem os registros de doadores, alguém que por acaso seja igual a ele. Isso no caso da medula. Da medula. A medula. E no rim também se aplica bastante a ideia da compatibilidade entre irmãos e entre pais e filhos, né? No fígado, essa questão da compatibilidade imunológica já não é tão importante, e esse é um transplante que passa a assumir uma importância enorme quando a gente tem essas situações de hepatites fulminantes, que a criança adoece
abruptamente e ela tem muito pouco tempo de vida, às vezes são 2, 3 dias de possibilidade de obter um doador. Como os doadores pediátricos costumam ser mais raros também, eventualmente a possibilidade do pai ou da mãe doarem um segmento do fígado pode ser salvador para essa criança, né? E esse desejo, essa vontade existe, está expressa no caso nós falamos antes que a legislação impede, muitas vezes dificulta o processo de doação. Às vezes uma pessoa quer doar, mas aí é a família que escolhe, mas no caso de doação em vida é muito mais simples. Não, é mais complexo. É mais complexo. E deve ser mais complexo. Porque eu tenho que ter segurança que se tu doares um rim para o teu irmão ou uma parte do fígado para uma criança, filho teu, tu não vai ser prejudicado a ponto de, por exemplo, morrer na cirurgia ou morrer logo depois da cirurgia. Então eu tenho que ter todo um cuidado, porque eu tenho uma pessoa, este tipo de cirurgia do doador vivo é uma cirurgia que ela é contra quase todos os princípios. Tu vais operar, e uma cirurgia que a gente chama até de grande, uma pessoa que não precisa. Ela não vai se beneficiar com a cirurgia, ela vai beneficiar o familiar, mas não é um benefício próprio. Então a gente, pelo menos, não podemos prejudicar esta pessoa. O dano tem que ser o menor possível, né? Então, são algumas equipes que têm especialização suficiente para isso, e também tem a questão da gente assegurar que tudo isso seja feito por razões estritamente humanitárias dentro da sua família, de preferência. Até existe na nossa legislação a possibilidade da doação entre vivos, entre pessoas não aparentadas. Mas isso tem que se passar necessariamente pela avaliação do Comitê de Bioética dos hospitais e também pela autorização judicial para que a gente previna a questão do comércio, né? Todo mundo assistiu aí recentemente e repudiou veementemente a questão daquele menino chinês que doou um rim para comprar um iPad e um iPhone, né? Então essa distorção em relação a valorização da vida precisa ser veementemente repudiada. E a nossa legislação protege muito isto. Nós estávamos conversando aqui no intervalo, essa questão do medo das pessoas aí, no caso das famílias, quando vão decidir pela doação, da deformidade do corpo, né, do familiar, da pessoa querida, no caso de aceitar a doação de órgãos. Isso aí é um mito? É um mito. Normalmente a retirada dos órgãos é uma cirurgia, exatamente, em bloco cirúrgico, terminou a cirurgia, o corpo é fechado como se fecha uma cirurgia normal e é entregue à família. O que às vezes acontece, pode acontecer às vezes, na retirada das córneas, que fique às vezes um pequeno hematoma. Isso pode acontecer às vezes. Na retirada de pele, que acontece em algumas situações, se retira a pele, é só a epiderme, mas de locais não expostos, e se faz um curativo. Então o corpo deve ser entregue nas melhores condições possíveis. E normalmente é isso que acontece. E como é que é essa questão do transplante da pele, né? É uma questão que poucas pessoas conhecem isso, né? Que isso. Além dos órgãos internos, a pele também pode ser doada. A pele ela tem uma situação peculiar. É um tecido que é altamente imunogênico. Ela é o que mais rejeita. Então, o que acontece? Quando é que se indica o transplante? E onde começou o estudo da imunologia dos transplantes, começou com o estudo dos transplantes de pele, que ele rejeita muito. Então, qual é a indicação do transplante de pele? A indicação é um grande queimado. Um grande queimado, uma queimadura extensa, o risco de morrer é extremamente alto por infecção e por desidratação, por perda de substâncias que a pele protege. Então, nessa fase crítica, se coloca a pele. Esta pele, em 7, 10 dias, vai ser rejeitada. Mas nesse período em que ela está ali, a pele está crescendo normalmente. Então, o que acontece? Ela é um curativo enquanto a pele não volta. Dá um tempo para a pessoa sobreviver. É muito importante isso, porque quando a queimadura é pequena, a pessoa pode doar para si mesma, tira de uma área e coloca em outra, né? Mas quando as queimaduras são extensas, a gente precisa sempre de um curativo biológico.
E a pele humana vem se prestando muito bem para essa finalidade. E a gente chama a atenção que esse, apesar de ser um transplante de tecido, ele é salvador de vidas, porque as crianças, especialmente queimadas, elas têm uma mortalidade altíssima se não puderem ter a possibilidade de ter uma cobertura cutânea enquanto a pele própria se regenera. Mas existem outros tecidos também que podem ser doados. A gente pode doar ossos, por exemplo, tendões, válvulas cardíacas. Eles são tecidos parecidos com a córnea, né? Eles não são vascularizados, eles não passam por todo esse apuro, digamos, do ponto de vista da obtenção dos tecidos que a gente tem no órgão, porque a gente tem um tempinho determinado para avaliar esse órgão e fazer o implante. No caso do tecido, ele pode ficar estocado, porque ele não é vascularizado. Então, são os chamados bancos de tecidos. A gente obtém o tecido na doação, processa de uma maneira a mantê-lo bem conservado e guarda para quando a gente precisa usar. Então, são feitos literalmente estoques, né, desses tecidos para que a gente possa usar quando o doente apresenta necessidade. Como é um transplante que ele só é qualificador da vida, com exceção da pele, né, o osso, a válvula, a própria córnea, né, eles são transplantes que envolvem mais exigências ainda em cima da segurança do receptor, né. A gente não tem a possibilidade de transmitir nenhuma, não tem assim o direito de transmitir nenhuma doença através desses transplantes. Não se pode correr esse risco. Então a avaliação dos doadores é muito mais estrita, né? Então às vezes as pessoas estranham que alguém pode ser doador de órgão e não pode ser de tecidos. É que se a pessoa está lá com uma situação muito grave no fígado, vai morrer daqui a 3 meses se não receber o fígado, a gente pode até ser um pouco mais flexível em relação a isso. No caso dos tecidos, não, né? A gente tem que ter um rigor técnico muito grande na seleção. E é o que acontece basicamente com o doador de sangue, que é extremamente rigoroso. Exatamente. Porque se tu não doares, o outro doa. Então, como a gente pode estocar e ter à disposição quando precisa, o rigor na seleção tem que ser muito maior também. E a questão da adaptação dos tecidos, ela é mais fácil do que os órgãos ou não? É semelhante? É bem mais fácil, porque os órgãos eles são vascularizados e eles podem ter rejeição. Então, a córnea, osso, válvula, praticamente não tem rejeição. E a gente está tratando também de um receptor, no caso dos órgãos, que eles estão muito mais doentes, né? O receptor de tecidos é uma pessoa que tem lá uma deformidade óssea, por exemplo, ou vai fazer um implante dentário, às vezes se utilizam, né? Então ele está em boas condições de saúde, ele precisa melhorar alguma coisa, mas ele tem a imunidade em ordem, a estabilidade hemodinâmica em ordem. Às vezes no receptor de órgãos as pessoas estão muito doentes quando recebem o transplante, né? Então é bem, o manejo tem um outro olhar, né? É um outro tipo de transplante, embora todos sejam transplantes, né? E como é que funcionam essas equipes de transplantes que foram tantas vezes citadas aqui? Quem é que faz quem participa da equipe de transplantes de doação de órgãos? Tu tens equipes, é um sistema muito complexo. Tu tens hospitais especializados, por exemplo, o Instituto de Cardiologia faz transplante de coração e de válvula cardíaca. O Banco de Olhos faz transplante de olhos. O Santa Casa, Clínicas, PUC, São Vicente de Passo Fundo, faz transplante de rim, fígado, coração, pulmão, cada um deles 2, 3, 4 tipos. Então, tu tens que ter hospitais capacitados, com todos os equipamentos todos. Nesses hospitais, tu tens que ter equipes, e aí, dependendo de cada órgão, ou tecido, ou célula, uma equipe especializada para isto. Então, o transplante de rim, tu tens que ter nefrologistas, que são médicos clínicos do rim, e cirurgiões que trabalham com o rim, que são basicamente ou urologistas ou cirurgiões gerais. Então, pelo menos 2 cirurgiões gerais, ou urologistas, ou um de cada um, mais 2 nefrologistas, podem montar uma pequena equipe de transplante renal. Então, hospitais maiores são 5, 6, 8 médicos. Isso do ponto de vista das equipes médicas, mas toda a equipe de transplante tem um caráter multidisciplinar, porque é muito importante o papel dos outros profissionais de saúde também. Os psicólogos, psiquiatras que acompanham. Receber um órgão não é uma coisa simples, né?
para nenhuma pessoa do ponto de vista emocional. Também a questão de assistência social, da gente garantir que quando esse paciente voltar para casa, ele vai ter acesso à medicação, vai ter acesso a bons cuidados de higiene, que são fundamentais no caso de um doente que está imunossuprimido, né? E também os outros serviços colaterais que são bastante complexos também, uma boa radiologia, um bom laboratório. Então é por isso que não é qualquer instituição que pode fazer. E também não é qualquer médico que pode fazer. Quem comprova a qualidade técnica das instituições e dos profissionais envolvidos é o Sistema Público de Transplantes, através da Central Estadual, que recebe essas requisições de credenciamento, e depois tudo isso é avaliado pelo Ministério da Saúde. Todo mundo, para trabalhar com transplante, precisa ter o seu nome publicado em portaria pelo Ministério. Então, essas são as equipes que vão ter o direito de receber o órgão para transplantar. E quem busca o órgão também são equipes, né, formadas de médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais. Aí são dois tipos de equipes, os coordenadores hospitalares e as OPs. Isso, que a gente tem um sistema que hoje, além da equipe dentro dos hospitais, e quanto mais voltado para as urgências do hospital for, mais importante é a existência dessa equipe intra-hospitalar. É ela que, em contato com seus médicos da emergência, das UTIs, vai identificar o mais precocemente possível a existência da morte encefálica e ajudar esses profissionais a completar o processo do ponto de vista formal. Agora, há pouco mais de um ano, a gente vem trabalhando com uma nova ideia, que são as organizações de procura de órgãos, que são os hospitais que foram contratados pelo sistema público do Estado e Ministério para manterem equipes que ajudam os outros hospitais também a formalizar os processos de doação. Então, são equipes interhospitalares, que têm uma circunscrição de atuação definida e a qual aquele hospital lá na ponta, que está menos habituado a ter um doador, porque é um hospital menor, tem menos leitos de UTI, tem menos óbitos, quando eventualmente aparece essa situação, ele se reporta para esses hospitais maiores e que têm mais familiaridade com o processo, para que a gente possa ajudá-los a completar o processo e levar até o final. Inclusive na questão da entrevista com a família, porque essa é uma entrevista muito especial. A família do doador, ela é muito exigente em relação às informações. E esse profissional tem que estar muito bem preparado. Pois essa é toda uma estrutura, né? Uma equipe multidisciplinar e além de todo o aparato técnico. Isso aí é um dificultor para a questão do aumento do número de transplantes? Possivelmente sim, mas é uma necessidade que seja complexo. Para tu teres ideia, em torno de 100 pessoas, pelo menos, estão envolvidas quando tu tens um doador de múltiplos órgãos. 100 profissionais de saúde. É muita gente. É muita gente. Se tu contares a central de transplante, os hospitais de retirada, os hospitais de implante de cada órgão, o número de pessoas envolvidas é muito grande. E isso tem que estar todo concatenado. Então, é claro que isso exige um grau de controle e de organização muito grande, mas isso é o que garante que haja um grande número de transplantes do mesmo doador, haja segurança, haja fiscalização, por tudo isto. E é um complicador, mas é um complicador necessário. A gente sempre brinca que é um processo que surgiu para não funcionar porque ele é muito difícil. Então, as pessoas que estão envolvidas, elas têm que estar completamente comprometidas. Os elos da corrente têm que estar ajustados e se falta um elo, alguém tem que suprir. E o comprometimento, às vezes, de ir um pouco além do que seria a sua tarefa cotidiana é muito importante. Às vezes a gente entra num processo de doação e a gente não tem a menor ideia de quantas horas aquilo vai durar. Então, esse comprometimento de que o plantão pode não terminar naquele horário que a gente está habituado a sair, ou que a gente tem que passar esse bastão de uma maneira muito qualificada, inclusive envolvendo a família nisto, né? Que ela seja informada de que o profissional vai descansar e que o outro vem trabalhar. Isso tudo é muito importante para que a gente consiga fazer desse processo um processo confortável para os profissionais de saúde que estão lá na ponta
e que a família se sinta o mais bem acolhida possível dentro dessa situação que costuma ser muito trágica, né? Porque a morte encefálica ela é sempre muito abrupta na vida das pessoas. Normalmente são pessoas que vão caminhando na rua e têm um mal súbito ou sofrem um trauma. Então, lidar com a dor ao mesmo tempo que tem que lidar com decisões tão importantes, para a família é uma tarefa hercúlea, e para o profissional de saúde que está assessorando essa família também é muito difícil, muito doloroso e exige muita formação. As capacitações são fundamentais para esse trabalho, porque isso normalmente a gente não aprende na faculdade, né? É um aprendizado que vem depois, através de cursos específicos e que envolve experiência também, né? As pessoas precisam estar aptas e a gente só aprende isso fazendo, né? Então, a presença da coordenação das OPOS sobre as outras coordenações hospitalares também leva essa experiência para dentro dos hospitais menores. À medida que esses profissionais lá daquele hospital pequeno começam a participar do processo com quem tem mais experiência, eles vão adquirindo também a sua própria visão e a sua própria maneira de trabalhar, né? E como é que funciona para aquelas pessoas que têm morte não encefálica, morte do coração, cardíaca? Ela pode ser doadora também? Isso, elas podem ser doadoras, aqui no Brasil, neste momento ainda, não de órgãos. Elas podem ser doadoras de tecidos. Até 6 horas após a parada do coração, a pessoa pode ser doadora de córneas, que é o mais simples. Tu pode fazer a remoção em casa, no IML, em vários locais. Também pode ser doador até 6 horas após a morte, de pele, de válvula cardíaca, mas aí tem que ser num hospital. Aí é retirada em bloco cirúrgico. Mas pode ser doador até 6 horas após. Por isso que a gente sempre diz que vamos zerar a fila de pele, de córneas, mas não falamos em zerar a lista de coração, fígado, pulmão e rim, porque o número de pessoas em morte encefálica é menor do que o número de pessoas que ingressam em lista. Agora, o número de pessoas que falecem em morte cardíaca, em parada cardíaca, é muito, muito maior do que o número de pessoas que precisam de córneas. Então, se a gente melhorar um pouquinho a procura desses a conscientização, organização, nós vamos, daqui 1 ano, 6 meses, ou aqui no Rio Grande do Sul, como já temos em alguns estados, essa lista zerada. Zerar a lista significa, não é que não vai ter mais pessoas para fazer o transplante, é que a pessoa entra em lista e em 1 mês e meio está transplantada. Equilibrada. Hoje o nosso tempo de espera para a córnea está em aproximadamente 3, 4 meses. Já foi então já houve um crescimento muito importante. E qual é o órgão hoje cuja lista é maior de espera ou mais procurado? Por ser o mais procurado ou por ser o mais difícil? A nossa maior lista de espera hoje no Rio Grande do Sul é de rim, por 2 características, porque, como a gente disse, a córnea ela é obtida mais facilmente, e também porque o paciente que está doente dos rins, ele pode continuar sobrevivendo através do tratamento substitutivo, que é a diálise. Então, a gente tem um tempo maior para poder obter esse órgão. Então, no rim a gente não fala e nunca vai falar em zerar a lista, porque a entrada é permanente, as indicações vão se estendendo, né? Cada vez mais a gente encontra novas oportunidades para usar o transplante como tratamento. E a morte encefálica, felizmente, tende a diminuir, porque à medida que a gente torna o trânsito mais seguro, diminui a violência urbana, trata melhor os pacientes que têm acidentes vasculares cerebrais, a gente tende a ter menos doadores. Então, o que a gente precisa é ter a oportunidade de que o doente se beneficie do transplante, porque para ele é muito melhor transplantar do que estar em diálise, porque a diálise consome a qualidade de vida e a longo prazo também oportuniza um tempo de vida menor do que o tratamento com transplante. Mas a gente sabe que a gente precisa manter essa lista equacionada, que a pessoa tenha a oportunidade de ter o órgão antes de que tenha um agravo à sua saúde que torne o transplante fútil, né? Porque se a pessoa depois de ficar esperando muito, muito, muito tempo, ela vai agregar outros insultos à saúde e aí não tem mais razão da gente transplantar, porque ela já tem outros problemas sérios, né? Infelizmente estamos
chegando ao final do nosso programa, vamos passar agora para as considerações finais. Vamos começar agora com a doutora Rosana. Passar um recado para o pessoal que está assistindo, para aqueles potenciais doadores, que comuniquem à família, o que podem fazer, como devem agir. Hoje a gente aproveita muito essas oportunidades de poder conversar com o telespectador para criar a ideia de que se no ambiente familiar se oportunize essa conversa, né? É muito importante, a colaboração da sociedade é fundamental no transplante. A gente precisa ver o transplante como hoje uma forma de seguro social. Ela tem todo o componente de altruísmo, de bondade, de benemerência nisso, mas tem fundamentalmente um fundo de seguro social. É muito mais provável que nós venhamos a ser receptores ou ter um familiar precisando de um órgão do que a gente venha a ser doador. Então, essas oportunidades de fazer da tristeza da morte uma coisa que beneficia o nosso próprio futuro precisa ser conversado no âmbito das famílias. Dr. Walter? Isso, basicamente a gente pensar que esse processo doação e transplante é uma avenida de duas mãos e a gente pode estar num ou no outro lado, a gente não sabe, ou a gente ou um familiar. E eu gostaria de ser doador porque eu gostaria que se um filho meu precisasse no futuro, alguém doasse para ele. Nesse sentido, basicamente. Muito bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação aqui no nosso programa. E o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Nós conversamos com a doutora Rosana Reis Noten, intensivista pediátrica, coordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, e o doutor Walter Garcia, nefrologista da Santa Casa, presidente do Conselho Consultivo da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Até o próximo programa.